Igreja ou seita, herege ou ortodoxo, apóstata, desviado ou afastado. São muitos termos usados no universo cristão e muitas vezes mal utilizados. Você vai ver que a definição e uso destes é bem mais complexa do que se pode imaginar. Bem-vindos ao canal Observatório 7 e vamos juntos pesquisar o conceito destas palavras. Nosso canal tem por objetivo a investigação interdisciplinar. Curta, compartilhe, se inscreva e examine nossa playlist para outros temas. Ortodoxia é uma palavra encontrada na Bíblia, mas o termo grego usado pela Igreja Cristã Antiga, que deriva das palavras ortos e significa reto, e doxa, que significa opinião. Logo, ortodoxia é a opinião correta que não se desviou do ensino original. O conceito de ortodoxia evoluiu do embate a partir do segundo século entre cristãos detentores dos livros que hoje formam o atual Novo Testamento cristão e as diversas seitas gnósticas, que foram um ramo que pretendeu misturar cristianismo e esoterismo, criando evangelhos que chamamos de apócrifos ou pseudoepígrafos. Os cristãos apostólicos se autodenominaram de ortodoxia, enquanto chamaram os gnósticos de hereges. Historicamente, a ortodoxia prevaleceu ao gnosticismo e evoluiu para a Igreja Papal romana a partir do quarto século, pelo menos no lado ocidental do Império Romano. E para as igrejas fundadas no lado oriental, elas foram chamadas de ortodoxas, e elas, por fim, vieram a ter um cisma definitivo com Roma em 1054. Enquanto a Igreja Católica Romana no Ocidente ficou centralizada e unida na figura do Papa, o Bispo de Roma, os patriarcas orientais mantiveram seus patriarcados independentes, porém unidos por uma mesma fé e doutrina. A partir de 1517, os questionamentos de Lutero levaram à excomunhão dos protestantes. E assim, os protestantes se forçaram a se organizarem em igrejas, que são chamadas de protestantes. O próprio Lutero referia-se a eles como evangélicos. Depois, Calvino referiram-se aos seus seguidores como reformados, e estes entendiam que estavam reformando uma igreja que havia se corrompido com as tradições do papado. Popularmente, os protestantes costumam descrever os católicos romanos como parte de uma igreja cristã que se desviou da verdade bíblica, ao passo que os católicos romanos descrevem as igrejas protestantes como seitas que se separaram da única e verdadeira igreja. Ambas as correntes cristãs reclamam fazer a interpretação correta das Escrituras e, portanto, se referem à outra como uma seita de heresias. Mas afinal, quem tem o direito de dizer o que é realmente correto ao interpretar as Escrituras? Católicos romanos definem que a tradição da Igreja e a hierarquia encabeçada pelo Papa têm poder de definir as interpretações sobre o que realmente a Bíblia ensina. As consequências disso são que o Papa, em questões de fé, deve ser alguém infalível. E na prática, a própria Igreja, que inseparavelmente é dirigida pela pessoa do Papa, então nunca erra. Que, aliás, é uma tese que, historicamente, facilmente pode ser fragilizada, basta olhar os séculos de história do cristianismo.
Roma argumenta que o Papa é infalível para questões de fé. No entanto, muitas das suas questões de fé da Igreja Católica Romana geraram suas atitudes políticas e militares, o que levou a alguns de seus episódios mais questionáveis ao longo da história. O problema com o argumento da tradição da Igreja é que, embora a tradição possa ter valor, Jesus ensinou que muitas vezes tradições de homens podem contrariar a Escritura, e os próprios apóstolos ensinaram que antes importa obedecer a Deus naquilo que está revelado nas Escrituras do que os homens. A tradição erra porque homens são falíveis, mas a Escritura, sendo produzida pelos profetas, é a palavra de Deus revelada. Um princípio que submeteria a toda a Escritura, todos, inclusive o Papa. No ambiente da tradição ortodoxa oriental, em vez da figura do Papa, confia-se nos concílios para resolverem quem está interpretando corretamente o texto bíblico, de forma que não um único homem, mas os representantes de várias igrejas, como sucessores da tradição, teriam autoridade de interpretar a Escritura. Basicamente, é como ter muitos papas e todos chegarem a um acordo chamado concílio. Mas quem define quais concílios são válidos e quais são concílios sectários? No fundo, parece que quem está no poder, seja a tradição romana ou a tradição de vários patriarcas orientais, é quem tem o direito de arbitrariamente definir o que é o caminho correto sobre como interpretar o texto bíblico. Mas, por fim, o protestantismo apelou para a autoridade da própria Bíblia como sua intérprete. Os primeiros reformadores entendiam que, se Deus preservou sua palavra na forma de um texto, qualquer pessoa deveria ter acesso ao texto e, racionalmente, poderia interpretar o texto com ferramentas comuns de análise histórica e gramatical. Textos obscuros seriam interpretados à luz de vários outros textos bíblicos sobre o mesmo assunto que poderiam ser comparados, de forma que a Bíblia se tornaria sua própria intérprete, e a conclusão seria obtida na livre consciência de cada um. Em geral, os protestantes reclamam sua unidade em doutrinas gerais, como, por exemplo, a inspiração da Bíblia, a Trindade, graça de Cristo e a sua segunda vinda. Mas o problema é que as inúmeras denominações protestantes discordam entre si em vários detalhes sobre algumas destas doutrinas, e cada denominação reclama seguir a autoridade bíblica, ainda que contrarie as outras, inclusive algumas vezes chamando as outras de seitas ou hereges. Ou seja, na prática, você sempre é ortodoxo aos seus olhos, e o que difere de você é herege, porque cada denominação acredita estar seguindo a Bíblia. Mas a pergunta é: o quanto da Bíblia estaria realmente cada denominação seguindo? E o quanto de tradição ou de mera interpretação particular cada denominação está seguindo? A definição de heresia evoluiu da palavra grega aireses, que significa escolha, ou escolher um caminho para si mesmo, escolher uma má doutrina. E no uso desta palavra no Novo Testamento está relacionado ao sentimento de criar um partido, uma facção em forma de dissidência ou uma seita. O herege é aquele que acredita e promove uma opinião dissidente da igreja da qual pertence, de forma que as palavras heresia e seita estão interrelacionadas. Talvez o melhor texto para entender o uso pejorativo da palavra heresia nas Escrituras seja a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pessoas podem cometer erros de interpretação e, sinceramente, estarem erradas, sem haver nenhuma maldade nelas. Mas o herege é diferente.
O herege, segundo o texto bíblico citado, não é aquele que apenas erra ao entender errado algum texto da Bíblia, mas é aquele que tem intenção premeditada de criar o erro para dividir a igreja e dominar aqueles que lhe derem ouvido. Isso está em perfeita harmonia com o uso do termo heresia ou seita, conforme aplicado aos gnósticos do segundo século, embora não possa ser usado para todas as diversas denominações modernas que discordam umas das outras. Por exemplo, Lutero e os luteranos nunca tiveram a intenção de criar uma dissidência, uma nova igreja. Eles queriam reformar a igreja da qual faziam parte. Mas foi o papado que os excomungou, os colocou para fora, e não o próprio Lutero, que tenha planejado sair e formar sua própria igreja. O mesmo ocorreu diversas vezes ao longo da história protestante, quando, por exemplo, anabatistas, puritanos e outros grupos evangélicos questionaram suas igrejas de origem e foram perseguidos, inclusive, pelos próprios protestantes mais antigos. A formação, por exemplo, dos adventistas do sétimo dia tem o mesmo curioso precedente, pois o início do movimento adventista, que precedeu a própria organização da Igreja Adventista, foi constituído de pessoas de muitas religiões diferentes, num movimento de avivamento interdenominacional em volta da busca pelo entendimento a respeito das profecias sobre a volta de Jesus. Mas este movimento, com pessoas de diversas igrejas, entre seus erros e acertos, foi expulso de suas igrejas originais e, embora não quisessem formar um novo movimento, foram forçados a isso para poder organizar de forma transparente a casa publicadora, onde eles publicariam as suas ideias e seu entendimento a respeito da Bíblia. Assim, nasceu a Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, agregando os que entendiam as Escrituras da mesma forma e tinham sido expulsos de suas igrejas originais. As igrejas luteranas, protestantes, reformadas, anabatistas, puritanos e os adventistas não tinham intenção de se dividir das igrejas de onde vieram. Eles foram separados pela própria igreja da qual faziam parte. No entanto, sempre se consideraram unidos a uma igreja invisível em Cristo, sendo fiéis em sua consciência antes a Deus do que aos homens. O apóstolo Pedro fala de heresia como o introduzir algo novo que está totalmente ausente das Escrituras e vai contrariar as Escrituras. Embora a nível popular, denominações religiosas condenam como hereges as posições diferentes das suas, os teólogos, de maneira mais técnica, consideram heresia aquilo que troca ou substitui, ou então que vai além das Escrituras, trazendo novas doutrinas estranhas às Escrituras, ensinadas em um novo tipo de revelação, e que criam um movimento separatista. Para exemplificar, no passado, arminianos e calvinistas se chamaram um ao outro de hereges, mas em tempos modernos, os teólogos de ambos os lados parecem considerar meramente que o outro lado está em erro, mas não em heresia. Pois apesar de um deles potencialmente estar errado, os dois acreditam nos mesmos princípios de que Cristo é suficiente e único Salvador através de sua graça, embora discordem a respeito da forma como esta graça opera e como se manifesta a doutrina da eleição. Por outro lado, heresia seria negar a divindade de Jesus e mudar as traduções bíblicas que nos ensinam tal doutrina para esconder os textos bíblicos que defendem este ensino. Isso seria heresia porque vai além do texto ou adultera o texto para esconder a realidade da divindade do Filho de Deus. E é por isso que a maioria dos cristãos descreve os testemunhas de Jeová como uma seita, justamente por produzir a sua própria Bíblia, onde
mudaram a tradução dos textos bíblicos que se referem à divindade de Jesus Cristo. Fazer sua própria Bíblia ou sua própria tradução era precisamente o que os gnósticos do segundo século estavam tentando fazer, criando livros falsos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e muitos outros, tentando adicionar outros escritos à Bíblia, ou então substituir os evangelhos canônicos, comprovadamente de origem apostólica. A heresia consiste em produzir uma nova fé além da Bíblia, ou, como no caso de Marcião, o herege de 150 d.C., negar porções da Bíblia, selecionando ele mesmo o que considerava ou não inspirado por Deus. O eco da heresia de Marcião ainda pode ser ouvido na voz de pessoas modernas que argumentam que certas partes da Bíblia caducaram, enquanto a própria Bíblia adverte que nem a sua menor parte, nem um jota nem um tio do seu texto passariam antes de tudo se cumprir até o final dos tempos. Em outras palavras, toda a Escritura é válida, embora nem tudo na Escritura se aplique a todas as pessoas. Enquanto a heresia é entendida como uma crença fundamentada num ensino mentiroso que separa e fragmenta a igreja, dando origem ao termo desviados, para aqueles que seguem a heresia, a apostasia é, por outro lado, o abandono total da fé, dando origem ao termo apostatados. Apostase significa estar longe de alguma coisa. O apóstata é aquele que se afastou, popularmente conhecido como o afastado. A palavra seita, por sua vez, ocorre por 9 vezes no Novo Testamento. E nos tempos de Jesus, nem sempre ela tinha o sentido pejorativo que tem hoje, sendo que muitas vezes indicava um partido ou escola de pensamento dentro do judaísmo, como por exemplo a seita dos fariseus e a seita dos saduceus. Mais tarde, o próprio Paulo e o cristianismo foram descritos como uma seita em Atos 24:14. Inclusive, Jesus era tido como falso profeta pelos judeus e Paulo como herege. Entretanto, já muito cedo, seja entre judeus ou da parte dos romanos, a palavra seita foi usada num sentido pejorativo, para descrever um grupo menor se ramificando em oposição a um grupo religioso dominante. Nossa palavra seita, em português, deriva do latim secta, que se constitui como seguir uma doutrina ou modo de vida específicos. Fora do ambiente religioso, não se discute o termo heresia, porque sociologicamente não há parâmetro para definir se algo é uma verdade religiosa ou não é. Então, o termo seita foi usado por sociólogos como Max Weber para descrever novos grupos religiosos formados para protestar contra seu grupo de origem. Neste sentido, seita pode estar identificando um subgrupo dentro de um grupo religioso, e todas as atuais denominações religiosas poderiam ser seitas desmembradas do movimento original dos apóstolos, caso pudéssemos provar que elas divergem no ensino dos próprios apóstolos. Entretanto, o sectarismo tem procedimentos práticos, sendo conhecidos como o ímpeto de se separar do diálogo com os demais grupos religiosos, entendendo-se como a única via espiritual possível e legítima. Uma seita, no sentido pejorativo de operação de engano, não só é exclusivista, como tende a proibir seus membros de orar com outros cristãos de outras fés religiosas. Proíbe de ler ou ouvir outros conteúdos, isolando socialmente os seus membros de outras confissões de fé, já que o uso moderno e popular do termo seita designa grupos marginais, fanáticos com ideias estranhas e líderes loucos que vivem de enganar as pessoas, como por exemplo Jim Jones. Devemos ficar atentos quando uma denominação é chamada pela outra de seita. O uso do termo seita no mundo moderno é geralmente feito
para desmoralizar e para deixar constrangidos os participantes de algum movimento religioso. Quando o apóstolo Paulo foi acusado de fazer parte de uma seita em Atos 24:14, ele argumentou que sua religião, apelidada de O Caminho, que era praticada pelos cristãos, estava em concordância com a lei e os profetas. E foi nesta continuidade da lei e dos profetas que Jesus fundou a igreja, que é descrita em Efésios 2:19-21, como uma nova família que reúne gentios e judeus, numa figura de um edifício espiritual fundamentado nos apóstolos e nos profetas. Em outras palavras, a igreja deve ser apostólica, sem contrariar os profetas do Antigo Testamento, porque estes são a continuidade da revelação do Espírito Santo. Já em Colossenses 1:18 e Efésios 1:22, Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, instituir um único apóstolo com maior importância sobre os outros, a quem todos devem obedecer, seria comportar-se como o mesmo espírito faccioso de seita e ruptura que foi condenado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 11-13. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ao reclamarem ser os seguidores de determinado apóstolo, como por exemplo Pedro, eles estavam sendo facciosos e assim pecando e fazendo para si uma seita baseada na heresia de que um apóstolo tinha maior autoridade do que o outro. Você já viu isso em algum lugar por aí? Assim, se uma comunidade reclama ser herdeira de Pedro em superioridade a outras, está rompendo com Cristo e tendo o mesmo espírito condenado por Paulo na igreja de Corinto. De fato, a Bíblia aponta que heresia é aquilo que contraria a sã doutrina, normalmente defendida por pessoas orgulhosas e corrompidas que querem fazer da igreja uma fonte de lucro, o que nos lembra Simão o Mágico, considerado o fundador do gnosticismo. Então, na atualidade, como podemos diferenciar uma igreja no sentido de denominações que buscam estar conectadas com Cristo de uma seita? A seguir, sugerimos alguns pontos para você avaliar. Estrutura organizacional. Igrejas tendem a ter uma estrutura hierárquica bem definida ao longo da história, tentando corresponder à organização da igreja na Bíblia. Seitas, por outro lado, frequentemente giram em torno de um líder carismático e podem ter uma estrutura organizacional mais flexível ou até mesmo caótica, como por exemplo a Igreja da Unificação Mundial, que apesar de usar o nome igreja, normalmente é identificada como uma seita, onde o reverendo Moon foi considerado o escolhido de Deus para resolver questões mundiais, como por exemplo a paz e a unificação das duas Coreias. O reverendo Moon morreu em 2012, as Coreias ainda estão separadas, mas seus seguidores continuaram seguindo as orientações de seu livro-texto, que, segundo eles, presume ser uma nova verdade e uma revelação de Jesus Cristo. Neste sentido, as igrejas que se voltam para a Bíblia como única regra de fé apostólica costumam identificar estas novas revelações que substituem a Bíblia como heresias das seitas, pois Gálatas 1:8 ensina que, mesmo que um anjo celestial entregasse uma revelação diferente das antigas palavras dos apóstolos ou profetas, que fossem além do evangelho conhecido, deveriam ser anátema. Tamanho e influência. Igrejas tendem a ter uma influência social respeitada e podem possuir templos, escolas, hospitais e outras instituições. Seitas tendem mais a ser isoladas, como comunidades
que tem uma tendência a grandes escândalos e questionamentos sobre seus procedimentos financeiros e os abusos físicos e psicológicos sofridos por seus membros. Em geral, as seitas são polêmicas, como por exemplo a cientologia, cuja fama oscila entre os artistas que dela participam, e os questionamentos sobre o uso do dinheiro e denúncias de abuso psicológico que giram em infindáveis batalhas nos tribunais. Enquanto uma igreja é defendida pela própria reputação popular, as seitas costumam ter recorrentes debates que chegam até os tribunais. Aceitação social. Ainda no sentido do entendimento popular, igrejas são geralmente aceitas e respeitadas pela sociedade, muitas vezes desempenhando um papel ativo e contribuinte em eventos comunitários e atividades sociais, educacionais e religiosas. Seitas, por outro lado, podem enfrentar desconfiança e oposição, sendo muitas vezes vistas com suspeita ou até medo por suas atividades mais particulares e secretas, como, por exemplo, sociedades secretas e ordens esotéricas. Apostolicidade. Uma igreja sempre vai tentar se referenciar à Bíblia e ao ensino dos apóstolos em exclusividade, mantendo a coerência de suas origens e ensinos. As seitas muitas vezes promovem uma estranha combinação de elementos externos de matriz não cristã bíblica, promovendo formas sincretizadas da fé, algumas vezes misturando o paganismo com o cristianismo. Doutrina e práticas. As doutrinas das igrejas são presumivelmente baseadas no texto bíblico, mas mesmo naquilo que as denominações cristãs divergem entre si, elas concordam entre si em pontos básicos e reconhecem uma irmandade, enquanto a seita vai para um sentido de exclusivismo e despreza qualquer entendimento religioso diferente do seu, isolando-se das demais denominações cristãs. O conselho desse canal é: estude você mesmo a doutrina dos apóstolos e dos profetas e defina você mesmo o que reflete o ensino bíblico que constitui a igreja como corpo de Cristo. Depois, pela Bíblia e somente pela Bíblia, defina o que é uma seita ou uma heresia, pois no juízo de Deus, cada um dará conta de si mesmo e da sua consciência perante Deus e não poderá legar esta interpretação para outras pessoas ou líderes. As portas do inferno nunca triunfarão contra a verdadeira igreja, porque em 2000 anos Deus sempre levantou um remanescente. E é isso que precisamos definir.